O Observatório Magnético de Vassouras é o mais antigo do Brasil. Ele faz parte do Observatório Nacional, que é uma instituição de pesquisa que estuda o campo magnético da Terra. Ele foi construído em 1912 e passou a funcionar no dia 1º de janeiro de 1915. Mas essa história começou há muito mais tempo. A principal função do Observatório Magnético de Vassouras é monitorar as variações do campo magnético. No decorrer dos anos nós não chegamos nem a 2% da profundidade do núcleo, mas com os dados dos observatórios nós conseguimos obter importantes informações sobre o interior profundo da Terra. É como se a Terra fosse um enorme quebra-cabeça, e o geofísico tentasse juntar essas peças para entender o todo. Por exemplo, o Observatório Magnético de Vassouras está localizado na região da anomalia magnética do Atlântico Sul, que é onde o campo magnético da Terra é mais fraco de todo o globo. O conjunto dos dados magnéticos nos permitiu acompanhar a evolução dessa anomalia no decorrer do tempo. Há 400 anos essa anomalia estava na África e hoje ela se encontra justamente no Brasil. No decorrer desses 400 anos essa anomalia veio diminuindo, sua intensidade se deslocando para o oeste. Mas hoje em dia os cientistas procuram saber se essa tendência vai continuar, se por exemplo representa um processo de reversão dos polos magnéticos ou não. Então essas questões ainda não solucionadas no geomagnetismo são estudadas exatamente com a contribuição dos dados do Observatório de Vassouras. "600 anos antes de Cristo, na cidade de Magnésia, o filósofo grego Tales de Mileto ficou surpreso quando percebeu que o cajado de ferro que ele usava era atraído por uma rocha. Mas foi o físico inglês William Gilbert, somente em 1600, quem criou as bases do magnetismo da Terra. Hoje ele é considerado o pai dessa ciência. O que o Gilbert não sabia, o campo magnético da Terra, é que além de variar no espaço, ele também muda lentamente com o tempo. Mas como é que é essa variação do tempo, chamada variação secular? Para pesquisar sobre essa e outras questões acerca do magnetismo, é que surgem os primeiros observatórios em 1828. Anos depois, para melhorar as pesquisas sobre o magnetismo, o matemático alemão Gauss e o físico alemão Weber começaram um trabalho para ampliar o número de observatórios magnéticos no mundo. O primeiro observatório construído no Brasil é o Observatório Magnético de Vassouras. A história sobre o Observatório Magnético de Vassouras é algo que ainda está sendo construído, né? Não há uma documentação arquivada nesse sentido. O Observatório Magnético de Vassouras vai ser um grande projeto do Morize, né, que era o diretor do Observatório Nacional no período, com o auxílio do Alex Correia, que era um astrônomo, que vai ser o grande responsável pelo departamento geomagnético, né, lá em Vassouras. Ele vai ser instalado nessa cidade muito por conta de razões que favoreciam o terreno tecnicamente, mas também devido à proximidade com a Estrada de Ferro Central do Brasil, a estação em Vassouras. Aqui, né, no Rio de Janeiro, há uma mudança do Observatório Nacional do Morro do Castelo para São Cristóvão. Em São Cristóvão, as observações magnéticas também não eram favoráveis, tanto quanto no Morro do Castelo, por conta da circulação de bondes, né, e o material que influencia nas observações magnéticas. A escolha de Vassouras, na verdade, ultrapassa questões que são meramente técnicas, né? É importante que a gente olhe para o contexto histórico do começo do século XX na cidade. Vassouras, como uma cidade do Vale do Paraíba, vinha num declínio cafeeiro, né? Tinha perdido a questão da produção do café para locais como o Oeste Paulista, enfim, Paraná, Norte do Paraná, e era vista, né, durante muito tempo como uma cidade morta. Parte do Vale do Paraíba é visto como ali era um local onde eram cidades mortas, né? Depois do café, nada de muito produtivo havia sido feito ali, mas na verdade há uma tentativa nesse começo do século XX de investimento em industrialização nessas cidades, né? Vassouras, por exemplo, tem iniciativas como uma companhia de laticínios, uma indústria têxtil, né? Justamente nesse período.
E, na verdade, a criação do Observatório Magnético acaba coroando um pouco essa tentativa de dar à cidade um caráter mais moderno, que recupere essa cidade dessa visão como uma cidade que necessariamente está em declínio por conta do café. O Observatório Magnético de Vassouras, ele funciona ininterruptamente. Passou por algumas modernizações. Em 1992, foram instalados os primeiros equipamentos digitais e nós passamos, assim, a fazer parte da rede Intermagnética de Dados, que é uma rede mundial de observatórios magnéticos. No período de 92 a 98, funcionou paralelamente o sistema clássico, sendo que em 1998 foi totalmente desativado. E em 2014, instalamos, juntamente com os parceiros do GFZ Alemanha, equipamentos de última geração, que deram mais qualidade e precisão aos nossos dados. A importância dos observatórios no estudo do campo geomagnético, a partir da tecnologia aeroespacial, que permitiu o uso de satélites para medida do campo geomagnético e para o posicionamento, para uma série de aplicações importantes para a geofísica, está exatamente no fato de você ter que calibrar esses dados. Satélites permitem que sejam feitas medidas precisas do campo geomagnético e também do posicionamento. Você determinar a latitude e a longitude de um ponto na superfície da Terra. Isso, tradicionalmente, sempre foi feito com um posicionamento astronômico e com o uso da bússola, né, na navegação. O uso da bússola foi, de certa forma, substituído pelo uso da tecnologia de satélite, pelo GPS e outros sistemas de posicionamento. Contudo, a bússola ainda é importante, porque ela é um equipamento que só depende do campo geomagnético, funciona numa situação de pane. Então, a bússola ainda é um instrumento obrigatório em aeronaves e embarcações.